Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de matemática e vamos iniciar um assunto muito legal, muito show, que é medidas e grandezas. Medidas e grandezas é uma coisa que está no nosso dia a dia, é muito na prática, e a gente vai ver isso com detalhes em várias aulas para não ficar muito cansativo. Bom, vamos ao nosso quadro e vamos começar a medidas. Então a primeira pergunta que a gente faz é: o que medir? A gente pode fazer uma medição simples de quantidades, por exemplo, quantidades de laranjas que nós compramos, ou quantidade de brinquedos, quantidade de lápis, mas isso é uma medida só quantitativa. Medidas mais detalhadas são, por exemplo, qual o tamanho do seu lápis, qual o tamanho de uma mesa. E também, ao mesmo tempo, a gente vem com uma pergunta que é: como medir? Esse como medir vem relacionado com unidade de medida. Por exemplo, vamos pegar aqui uma caneta. Quando a gente mede, a gente usa normalmente uma régua, que é mais compatível com a medição de objetos pequenos. E aí que entra a questão da unidade de medida. Para medir uma caneta, a gente usa uma régua que ela está dividida, está aferida numa unidade chamada metro. E ela está subdividida em centímetros. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, o objetivo dessa aula de hoje é uma apresentação de medidas, tá? Principalmente medidas. Grandeza a gente vai ver em outra aula. Então, por exemplo, quando a gente mede distância ou tamanho, nós usamos réguas, trenas, ou equipamentos a laser, ou um tacômetro, que a gente mede distância ou tamanhos, tá? Então, para medir uma caneta, a gente pega uma régua e mede o tamanho, e a unidade de medida é o metro. As subunidades, aliás, as grandezas do metro seria centímetros, decímetros, milímetros, ou grandezas maiores, quilômetros, tá bom? Por exemplo, para medir volume, a unidade que usamos comumente é litros ou mililitros, uma subunidade, e usamos também o metro cúbico. Podemos também usar copos que tenha graduação, jarros, baldes, ou até um hidrômetro, tá? Para medir temperatura, no Brasil é usado o graus centígrados, ou alguns falam em graus Celsius, tá? E usamos o termômetro para fazer a medida.
existe, principalmente nos Estados Unidos, eles usam a medida de temperatura em graus Fahrenheit. Não vamos falar sobre graus Fahrenheit, como se mede, qual a diferença dos graus centígrados, que não faz parte do escopo dessas aulas, tá? Bom, mas só estou falando que existe. Para a gente medir massa, peso, rigorosamente massa, usamos o grama, tá? E normalmente usamos balanças. Existem balanças para medir décimos de grama, centésimos de gramas, ou milésimos de grama, que é o miligrama, ou quilograma, que são 1000 gramas. Temos medidas, por exemplo, de eletricidade, unidades volt, ampere, usamos voltímetro, amperímetro, tá? Existem as unidades para a medição de área, então metro quadrado, centímetro quadrado, tem outras medidas, mas também são mais complicadas, não vou comentar aqui. Mas podemos usar régua, a trena, medidas de tempo, hora, minuto, segundo, dia, ano, mês, quinzena, etc. Podemos usar relógio, calendário, cronômetro e medidas de velocidade. Por exemplo, temos a forma em quilômetros por hora e usamos o velocímetro para medir isso. Bom, esta foi a apresentação de medidas e alguns exemplos de medidas e que ferramentas que a gente usa para fazer essas medidas. A próxima aula a gente vai falar sobre as grandezas, as várias formas de apresentação das medidas, as formas comuns, as formas práticas que a gente usa no nosso dia a dia, tá bom? Então, até a próxima aula, e se você gostou dessa aula, aperte aí no botãozinho de curtir, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, porque aí eu continuo gravando essas aulas para vocês, tá joia? Então até a próxima.